Em uma época em que o senso comum reinava sobre a ciência, nada era mais normal que pensar que a Terra era plana. Foi na Grécia Antiga que os filósofos começaram a pensar em respostas mais lógicas e concretas para explicar o mundo ao seu redor, e assim surgiu a ciência. Em 250 a.C., um filósofo chamado Eratóstenes conseguiu provar que a Terra era redonda e calculou a sua circunferência utilizando apenas varas e determinados conceitos matemáticos. Ele percebeu que no mesmo horário do dia, varetas de mesmo tamanho projetavam sombras diferentes em duas cidades distintas. A razão dessa diferença está no fato de que a superfície da Terra é curva, o que significa que a luz do Sol incide sobre cada cidade em ângulos diferentes. Mas você sabe o que é um ângulo? O ângulo é o espaço entre duas retas que partem de um mesmo ponto. Eles são medidos em graus. Para medi-los, usamos o transferidor. As retas que formam um ângulo são chamadas de lados, e o ponto em comum entre elas é chamado de vértice. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Nesta figura, por exemplo, o ângulo inicia em 0 graus, realiza um giro no sentido anti-horário, até chegar ao mesmo ponto de partida, gerando um ângulo de 360 graus. Dependendo da abertura de cada ângulo, podem ser classificados como ângulos agudos, que medem menos de 90 graus, ângulos retos, que medem 90 graus, ângulos obtusos, que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus, ângulos rasos, que medem 180 graus, ângulos côncavos, aqueles que medem mais de 180 graus e menos de 360 graus. E os ângulos completos, aqueles que medem 360 graus, ou seja, formam uma circunferência completa. Nós utilizamos os ângulos em todos os momentos do nosso dia a dia, como por exemplo, durante uma partida de futebol, podemos considerar a bola como o vértice, e duas semi-retas partindo desse mesmo vértice e passando pelas duas extremidades da barreira do time adversário. Para transpor obstáculos, a trajetória da bola deve superar esse ângulo formado pelas semi-retas, e em algumas vezes o jogador consegue marcar o gol. E para que tudo isso seja possível, o jogador consegue calcular a qual ângulo ele deve chutar a bola, utilizando o conceito de ângulo de visão. Mas você sabe o que é um ângulo de visão? Tudo que enxergamos está em uma certa região chamada campo de visão. Este campo é determinado pelo ângulo de visão, que por sua vez corresponde à abertura determinada pelos limites dos nossos olhos. Há uma relação entre a distância e o tamanho do objeto percebido pela pessoa que está observando. Por exemplo, o ângulo formado para a menina observar do início até o fim do armário da figura é de 53 graus, mas, à medida que a menina se aproxima do armário, o ângulo aumenta, porque a distância é menor. Logo, para observá-lo, é preciso um ângulo maior. Com isso, podemos concluir que os diferentes ângulos de visão nos trazem diferentes modos de enxergar o mesmo objeto. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aulinha. Tchau, tchau e até a próxima!